Olá pessoal, é um prazer ter vocês em nosso PSATcast, o podcast sobre sistemas agrícolas tradicionais. Meu nome é Fábio Freitas e nesse espaço vamos tratar sobre diversos assuntos que envolvem populações tradicionais, procurando trazer para o programa vozes dessas populações e também de pessoas envolvidas nessa temática. Esse programa tem o apoio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. É importante ressaltar que os assuntos e opiniões aqui tratados podem, muitas das vezes, não refletir necessariamente a opinião oficial dos órgãos e ministérios aqui citados. Em junho de 2022 e 2023, estiveram no território Calunga, um antigo quilombo formado por escravos fugidos que encontraram refúgio na região das Chapadas Veadeiros, que dista mais ou menos 300 quilômetros ao norte de Brasília. Ali tivemos a oportunidade de conversar com muitos membros daquela comunidade, que hoje é considerado o maior território de descendentes quilombolas do Brasil, com uma população atual ao redor de 8 mil pessoas. Nesse e em outros episódios, vocês terão a oportunidade de adentrar um pouco nas histórias, pensamentos, tradições e cultura dos Calunga. No programa de hoje, temos a honra de conversar com o Sr. Carlos Pereira. Carlos Pereira é o atual presidente da AQK, Associação Quilombo Calunga. Ele é também bioconstrutor, agricultor e atualmente está cursando mestrado em sustentabilidade na UNB. Agradeço desde já ao entrevistado e a você que nos assiste. Apenas lembrando de buscarem pelos outros podcasts com membros da comunidade Calunga, assim como os outros convidados e entrevistados dentro do tema Sistemas Agrícolas Tradicionais. Mais informações podem ser obtidas nos documentários que produzimos com o povo Calunga e também com povos originários. Você encontrará os links na descrição do vídeo. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui, né, essa força que você permitiu perante a associação para a gente poder vir aqui, fazer essa gravação, fazer esse documentário aqui com o povo Calunga. Então, para iniciar, eu gostaria de saber, você comentar um pouco sobre você, né, para a gente saber que agora é presidente da associação, esse teu histórico um pouquinho, se puder falar um pouquinho sobre você, por favor. Valeu. Gratidão eu, né, pela oportunidade também de estar aí. E gratidão também a estar à frente do meu povo e ter essa oportunidade de diálogo aqui com vocês. Bom, meu nome é Carlos Roberto, conhecido como Carlos Pereira. Um jovem calunga, né, que sai da sua comunidade aos 12 anos para Cavalcante para estudar. E desde então o estudo foi o grande desafio, mas que foi a grande mira que eu tive, assim. Eu saio aos 12 anos, crio a minha independência desde os 12, então eu começo a morar sozinho e vou construindo um movimento desde um time de futebol na quadra, grupo de teatro, grêmio estudantil na escola, e aí fui me construindo socialmente coletivo. Então eu sou um ser que eu me consagro como um ser coletivo, né? A minha existência é embasada disso. Dentro desse tempo, tive a oportunidade de acompanhar alguns movimentos, né? Surge ali na época, com uns 16 anos, pela Pastoral da Juventude Rural. Depois eu saio com a Comissão Pastoral da Terra. Tive a experiência de conviver um pouco com o movimento MST e a Via Campesina. Daí eu encerro meu círculo de movimento, acreditava eu, e me retorno voltar só para estudar mesmo, né? Estudar, trabalhar, desenvolvo trabalho com a questão da bioconstrução, né? Eu sou um bioconstrutor, trabalho muito com a técnica de terra, e dentro desse processo todo, sempre dando apoio ao meu território, às famílias, os jovens principalmente, eu sempre engajei muito com a juventude, e dou esse salto então, quando com toda essa base, né, que foi constituída ao longo do tempo, em 2022, me coloco à disposição perante o meu território para me candidatar, né, da eleição da associação AQK. E daí, então, nessa eleição a gente acaba se elegendo a diretoria e eu me torno presidente do território Quilombo Calunga. Acho que é um pouco dessa minha trajetória, assim. Sou pai solo, né? Acabo que na convivência sou inspirado por muitas pessoas, mas também trago inspiração para muitos, principalmente para jovens, assim. E hoje, como referência de luta, para muitos, mas que também não deixo de referenciar os meus ancestrais, que é todos essa luta anterior, né, que me faz a mover a força de continuar lutando para que os mais novos tenham as mesmas oportunidades melhores ainda de que aqui eu e outros puderam acessar.
E dentro do Quilombo, de qual região que você nasceu? Onde você nasceu? Eu venho da comunidade Prata, fica a 95 km daqui, divisa de Goiás e Tocantins. Sou o sexto de 11 irmãos, né? Filho de um casal que vem de uma situação, a gente era uma família bem escassa, aquela verdadeira vida seca, como se diz Graciliano Ramos, né? Na literatura. E que vamos acreditando na bondade, na honestidade da luz divina, da que possa nos prevalecer, e a gente vai vencendo na vida. Nesse contexto, acreditando muito no campo da educação, do conhecimento, né? E então eu venho da comunidade Prata, nesse período aí que eu tinha meus 12 anos, minha adrenta Cavalcante, começo a trabalhar dos 12 aos 17 anos, eu trabalhava aqui de ajudante de pedreiro, capina de quintal, ganhando R$10 por dia. E depois disso, aos meus 18, eu tive a oportunidade de trabalhar numa pousada, eu fui para artelar grama e fui, né, mostrando que eu tinha capacidade e outras habilidades, me tornei gerente. E daí, aos meus 19 para 20, eu saí da pousada porque a minha missão aqui era estudar. E eu tinha passado no vestibular no UNB, fazer licenciatura em Educação do Campo lá. E aí, então, eu abri mão do trabalho e fui estudar. Fiquei por lá os 4 anos, me formei, né? Me graduei em 2018, afastei um pouco do campo intelectual das estudos e fui para o campo da militância com o meu povo. Então eu volto para o meu território e começo a ir para a mobilização, a questão mais fortemente com a juventude, né? Sou idealizador e fundador de um coletivo chamado Vozes no Sertão Lutando Transformação, que é um grupo de jovens. A gente iniciou na época com 16 jovens e depois tiveram em 10 anos, uma passagem de pelo menos 300 jovens pelo coletivo, no quais hoje nós temos aproximadamente uns 40 dentro da universidade, 2 fazendo doutorado pela UNB, né? E uns 4 no mestrado já. Inclusive eu, 5, então, eu também sou desse coletivo. Desde então, a minha preocupação muito com a questão de um universo melhor. Bom, a partir daí, então, com essa luta, eu já tinha um pouco voltado, então, a iniciar uma criação de um outro coletivo, que eu estava me consagrando bem com alguns, inclusive documentário sobre a bioconstrução, né, a técnica do adobe especializado, é o campo que eu mais me desbruço em cima. E aí surgia muito campo de trabalho, muitas oportunidades, eu comecei a me preocupar, que era o seguinte, eu estava indo, mas e cadê os meus, né, os meus irmãos, os meus jovens, né, que não estavam ali também. Então eu criei um outro movimento chamado Ciranda Viva Bioconstrução, na qual iniciamos com 3 jovens, hoje nós temos uma rede com 27 jovens envolvidos, que é no qual a gente trabalha com capina agroecológica e tinta de terra, né, com a questão da bioconstrução e produção de adubo. E aqui ao colar a gente escolhe uma obra e construímos também. Bom, dando esse salto, estava bem enganjado nesse movimento, um movimento que estava me nutrindo financeiramente bem, mas eu recebi essa preocupação de também voltar a cuidar do meu território, né? E aí foi quando surgiu a minha candidatura para a presidência da associação, junto com a minha diretoria, na qual fomos eleitos e estamos hoje nessa missão. Perfeito. Então, atualmente você é presidente da associação. Eu gostaria, se você puder, comentar um pouquinho sobre a história da associação, né? Como surgiu, quando surgiu, por quê, né? Para a gente contextualizar. Bom, a associação AQK, ela se surge ali em 1999, né? Tanto que faz 23 anos, esse ano em outubro. É uma associação que foi liderada oficialmente por uma mulher, a primeira presidenta foi uma mulher, mas é uma associação que já vem de uma luta anterior, né? Que agora me falha na memória, mas, se não me engano, chamava Povo da Terra, uma associação anterior que tinha, né? Além de um outro movimento bem ancestral, que era a luta da questão do nosso território. A preocupação, então, a força que se consagra a essa associação é a luta pelo território. É a forma de se organizar, de ter representatividade, né? Nesse campo... Nossa, fugiu o nome, mas no campo... Uma associação é no campo que não é político, não, gente. É num campo... Bom, vocês vão cortar, né? Tá de boa. Mas não é esse o nome. Social. Bom, então, a associação AQK, ela se surge nesse período, né, 1999, o grande desbruço dela, além de organizar o seu território e outras, a gente acaba abrangendo todas as demandas de todo esse território,
mas o grande princípio dela é a regularização fundiária do território. Essa foi a missão inicial, a principal de todas, assim, né? Mas era uma luta que já vinha muito antes. Nós estamos falando de um território que tem mais de 300 anos de existência, que só ali, meado a algum período, que começou a se organizar e entender que, então, na forma organizada, teria mais força. Essa associação ela tem a representatividade de representar hoje aproximadamente 8.400 pessoas, 1.700 famílias, um território de 262 mil hectares de terras, né? Em grandes relevos, distantes, inclusive, difícil acesso. Temos comunidades dentro desse território somos 39 comunidades, dentre elas que não temos nem acesso à estrada ainda. Então, essa associação ela tem essa dimensão de buscar essa questão fortemente, a regularização fundiária desse território, mas que também a representatividade e a organização dessa estrutura, desse grande território, dessas famílias, buscar e lutar, né, junto a essa família e a proteção desse território. E hoje, dentro do território, vocês reconhecem como quilombola, calunga, né? Quanto já está regularizado? Então, dentro desse território todo, em nossa mão, é até triste isso, né? A gente luta tanto, mas a gente tem pouco mais de 13, vamos colocar entre 13% a 17% do território que é nosso, titulado enquanto território calunga pela QK de território coletivo, né? Em grande parte delas, eu acho que chega próximo dos 40% ainda é do Estado, que não sei por que nunca regularizou ainda para nós. E temos áreas grandes ainda são de proprietários particulares, tipo fazendas aí que precisa ser indenizada, que inclusive para isso é necessário um grande recursos, né? São fazendas caras, assim, de certo modo. Tá. Então ela surgiu essa questão mais territorial, mas hoje pelo menos já está relativamente bem encaminhado, mais assegurado. E ao longo desse período, que outros assuntos foram surgindo, assim, que além da regularização, que outros assuntos que foram surgindo ao longo desse período? Então, aí se traz de diversos deles, como traz a luta do povo negro, né? Nós estamos tratando de um quilombo, o maior quilombo do país, né? O quilombo calunga é, até então, o maior quilombo do país. E aí você tem diversas situações, delas de precariedades, então é também uma luta que a gente tem, acesso às estradas, acessos aos bens públicos, acessar essas comunidades, escola, acesso, a briga pela questão da educação também, mas que também, dentro dessas amplitude das coisas, das organizações, é tipo também os direitos desses povos, né? Os direitos a tudo que é de direito de humanos, de pessoas. E dentro delas a gente hoje temos diversas comissões. Temos a comissão de análise de projeto, comissões agrárias, comissões da juventude, que aí a gente vai também vendo quais as demandas que essa juventude desse território tem. Quais as demandas mais principais assim que essa comissão agrária traz. A comissão de projeto traz, né? A gente ainda é um território, de certo modo, muito explorado por algumas pessoas que agem de má fé, que usa desse nome, usa desse histórico que se existe, né? É um nome... Tanto que até fora do país é muito conhecido. Nós estamos falando de que é um território que é estudado em montanas nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então, dentro do país é muito conhecido. Assim. Então, surgem muitos ONGs que fazem projeto em nome desse povo, que esse povo não tem conhecimento. Então, se abre dessa necessidade de uma comissão para saber o que está acontecendo dentro desse território. De muitos ganham, de muitos usam desse nome, mas enquanto você tem calungas lá dentro do território que não tem uma estrada, não tem água. Você está entendendo? E com muitos rios de ONGs que estavam tendo isso. Aí, então surge a necessidade dessa. Surge que a diretoria estava muitas frentes, muitas questões que tem hoje dentro do território. Então surge a comissão agrária, que fica mais especializada para a questão da terra, latifundiária, né? Esse diálogo mais alinhado, assim. A questão da juventude, a gente está aí dialogando para a constituição da comissão da mulher calunga. Qual a necessidade dessas mulheres? Sabe, coisas mais específicas. Para além da AQK, nós temos outras associações. Tem a associação, uma delas, que é muito ativa, que é a AKCE, Associação Comunitária do Engenho 2, que está ali com a questão do turismo, voltado, além de uma associação comunitária, mas ela está muito forte a organização do turismo no território, né? Mas que a gente tem as outras comunidades que também estão se erguendo algumas associações. Para além disso, a gente tinha, que nesse momento não está tão ativa, associações municipais. Associação do Calunga de Monte Alegre, Associação do Calunga de Teresina, Associação do Calunga de Cavalcante, porque nós estamos falando de um território que abraça 3 municípios, né? Teresina, Cavalcante e Monte Alegre.
Quer dizer, essa parte do turismo não tá diretamente associado na associação de vocês, ela tá fora? Não, também é pela AQK, mas eu estou dizendo assim, ó, além das comissões, nós temos outras associações que se arranjam e que criam esse núcleo para que a AQK se potencialize cada vez mais. Tá, e no caso do turismo, que eu acho que tá crescendo muito ao longo desse período todo, Isso. como é que você vê essa questão do turismo dentro do território aqui de vocês, e como vocês administram isso? Primeiro, por falar disso, nós vamos tratar de um assunto que chama aquele do racismo ambiental, né? Vamos trazer nesse contexto. Somos hoje, sem vaidade à parte, mas somos hoje um território que consegue se andar com suas próprias pernas, digamos assim, de forma estrutural. Possamos dizer que quase independente de algumas hierarquias, porque a gente tem a nossa base e a gente sabe o que a gente quer, então a gente consegue disseminar isso. Partimos então que a gente sofre muitas pressões, muitas falácias de mau gosto quando se trata da questão do turismo, porque dentro do nosso território, para ser guiado, os guias que vai legalizado a atuar dentro do território são guias Calunga. Então, outras organizações, outras agências, beleza, pode vender seu pacote com o atrativo do território, mas você obrigatoriamente vai pagar um condutor Calunga para circular dentro do seu território. Com isso a gente sofre um grande falácias aos contrários, né? Por conta dessa ponta de organização que a gente tem dentro do território. Mas a gente tem o turismo como uma das grandes fontes, eu não posso dizer que é a única, mas uma das grandes fontes de renda para as famílias. Hoje a gente tem, eu não vou falar em números aqui, arriscar colocar, porque pode dar errado, que eu não lembro de cor. Mas um grande número das pessoas empregadas hoje, nesse âmbito do turismo, é muito grande. Nós temos um grande número de guias formados, né? Calunga, a maioria que você vai ver na trilha são guias mulheres, inclusive, então você tem essa questão de gênero muito forte. Você tem pessoas Calunga investindo, principalmente dentro do território, com camping, com restaurantes de alimentação, né, de alimentação. Então você tem todo esse campo que se abrange. Então o turismo é uma fonte muito grande para nós, não é a única. A gente tem a questão da alimentação, os produtores, né, pessoas que plantam mandioca, que faz farinha, as pessoas que vendem arroz também, que também não deixa de sofrer uma questão do racismo, que é aquele apropriação dos nossos produtos. A gente tem muitas pessoas que pegam o nosso produto, não pagam às vezes devidamente correto às famílias dentro do território, paga mais barato, ou às vezes paga enrolando em um ano para pagar aquela parcela, e se vende aquilo muito bem caro, sabe? Bem, mega faturando em cima. Da mesma forma, você tem tentativas que é bem polêmico, mas tipo assim, de apropriação, inclusive, de produtos nossos. Gerou uma época, e a questão da baunilha do Cerrado. Era um produto que foi, né? Então, você tem várias pressões que se adentram ao território. Nós temos a questão do turismo, que nós estamos falando. Nós temos área de turismo dentro do território que grileiros que beneficiam disso. Os caras tiram mais de 300, 400 mil num período apropriação ao turismo, né, no território, que deveria ser um recurso entrando para o território, para as famílias Calunga de verdade, que é as guardiães daquele território, mas estão na mão de, que se diz, proprietário que não tem documentação daquele território. Você falou em número, só para a gente ter uma ideia do potencial. Em termos de turismo, você tem uma ideia quanto que gera aqui de Eu vou produtos, te mais ou chutar, menos, assim? vou te chutar mais ou menos, e tem período que pode chegar mais e menos, mas dentro do território Calunga, dentro da questão de turismo, que abrange assim, vai ter mais, dependendo do ano, vai ter mais aí de 2.200.000 por ano, a rede de turismo, assim. Eu estou falando diretamente, né? Mas claro que o turismo que está dentro do território, ele se potencializa aos municípios. Por exemplo, os caras que têm uma pousada em Alto Paraíso, que têm uma pousada em Cavalcante, também são beneficiados com o turismo do Calunga. Porque o turista vem, fica na cidade, mas visita lá. Então também deixa um recurso ali. Aí não vamos falar em torno. Eu acho que o turismo da Chapada, em concentração, tudo 40% deles, eu acredito que a maior renda, não para dentro do território, mas que abrange uma renda de Chapada, tem a ver com o turismo do território Calunga. E esse dinheiro que vocês conseguem gerir mais diretamente pela associação, daí qual que é o direcionamento que vocês dão para ele assim? Como é que vocês escolhem? Vamos investir nisso, investir naquilo? Como é que é? É um grupo pequeno, é grande?
Então, nesse recurso que tem, aí eu estou falando o que é diretamente a nós, né? Que chega até o nosso CAT e tudo mais. Ele se torna, o nosso CAT, que eu digo assim, hoje quem está responsável por isso é a Associação Comunitária de Engenho 2, né? Porque aí ela pega esse recurso, eles têm fundos. Fundo da Cultura, Fundo da Saúde, inclusive pagando cirurgia para nossos irmãos Calunga que necessitam e não tem espaço no SUS e tal, pagando cirurgia bem cara, inclusive, né? Provando documentação, vai lá, solicita e faz esse repasse. Questão de algumas estradas, manutenção de trilha, de coisas assim, trabalhos que seria serviço público, acaba que nós temos que fazer, porque não chega a gente, né? É uma política muito bem falada, mas nem tudo chega para a gente. Então a gente movimenta através disso. 10% desse recurso é passado para a Associação AQK, que ela não tem uma fonte, então pega desse recurso, e aí que vai manutenção de carro para andar todo o território, pagar os funcionários, e assim vai. Mas o do turismo diretamente, o guia ganha o dele independente, ele é dele. O cara do restaurante, a senhora do restaurante, é o dele independente. A contabilidade, nesse sentido, a gente só tem um domínio do que entra ali na portaria do CAT, né? Você compra o ingresso e que esse recurso ele é distribuído dessa forma de se tornar em bens do território. Tipo, desde uma comunidade que precisa de acesso a uma estrada urgente ali, está uma necessidade, precisa fretar um carro, tem esse recurso. Então é distribuído, eu não vou lembrar todas as categorias aqui, mas é cultura, saúde, esporte e a própria questão do turismo mesmo. Que aí a gente vai abrindo outros atrativos que tem dentro do território, que a gente é rico nesse sentido, assim, de muitos atrativos, tem deles que não é visitado ainda por dificuldade de acesso. São quantos funcionários da associação? Qual delas? A AQK? a tua que você apresenta. Não, a AQK hoje ela tem, como a gente não tem uma fonte de recurso, a gente não tem recurso. A gente tem o repasse que vem e quando os nossos sócios, que deveriam pagar todo mês, quando eles pagam. Então hoje a gente tem a questão do jurídico, né? A gente tem 2 advogados, a gente tem uma secretária e um motorista. Esses são... E uma pessoa que ajuda a gente na questão de recursos. Então a gente tem hoje apenas 4 pessoas trabalhando diretamente com a gente, assim, contratos. Pensando em questão de tradição, que eu acho que é a questão mais forte aqui do Quilombo, você sente muito ali, né? Ao mesmo tempo, a tradição e turismo. Como é que você vê esse balanço, desse equilíbrio entre essas duas pontas? Cara, é uma boa pergunta, no sentido assim, a gente tem um turismo hoje que está despertado mais nesse turismo de aventura, de trilha e tal, né, cachoeira, mas que a gente tem uma grande força que ainda não foi disseminada. A gente não está usando ele ainda, que é o turismo cultural. A gente é muito forte com a questão das nossas festas, né, que temos, mas que também a cultura mesmo da vida do Calunga. Tipo, tem pessoas que têm interesse de conhecer aquela vivência, de ir ver o senhor fazendo a rapadura, de ir ver o senhor fazer uma pinga ou fazer uma farinha, mas ainda não é despertado ainda. A gente não conseguiu, talvez, atrair esse público, né? Apesar que já teve outras agências fazendo isso de uma forma muito desrespeitosa com o território, que é tipo, sabe que tem esse público, entra para dentro do território e vai embora com todo o seu recurso. Tipo, recente, inclusive, antes da gente colocar um decreto que diz assim, agora dentro do território só guia Calunga ou acompanhado de guia Calunga, na época tinham pessoas que tinham suas pequenas agências fazendo essas vivências, expedições, que é o que ainda a gente não conseguiu acessar. Mas então é muito forte essa questão das romarias, das musicalidades, das rezas ainda, mas ainda não é ainda explorado de uma venda, digamos assim, né? Ainda o mais forte está sendo o atrativo de cachoeira. Esse é o que... E a associação está de olho nisso para tentar... Estamos de olho. Estamos começando a dialogar com os nossos guias e tentando organizar, inclusive, nós internamente, para começar a abrir para isso. Abrir para as vivências, para os contos de causos, para conhecer as histórias. A gente tem pessoas que precisam, de certo modo, que conheçam as histórias de cidade deles ali, né? Que precisa que conheça a história, a oralidade da nossa comunidade. O nosso festejo ele é muito aberto ainda, que está tudo certo, não é um problema, mas tipo assim, vem turista, vem, mas ele não vem com a questão de ter um condutor, de ter, né, pagando por aquilo, ele vem em festa, que inclusive causa às vezes alguns desconfortos, que é tipo, festa ali de todo jeito e deixa o lixo de todo jeito, tipo, e às vezes tem turismo que não dá para se esconder que também dentro do território, como dos indígenas tem também,
tem pessoas que vêm ainda com falta de consciência e caçar turismo sexual dentro do nosso território, entendeu? Então nós estamos organizando para chegar a um ponto de estar com isso de forma estruturada e dizer que não, a gente dizer assim, o que a gente quer, o que a gente não quer dentro do nosso território, a gente está caminhando para isso. Além desses pontos de festa, que é uma coisa mais fácil de localizar, identificar para focar o turismo, que outros locais, assim, dentro do Quilombo, você fala assim, ó, aqui tem um potencial, já está mais bem estruturado, você acha que essa parte mais de turismo cultural, você acha que pode avançar mais rápido? Você fala uma comunidade específica? Alguma comunidade, alguma família que, assim, que a própria família já tá disposta a fazer alguma coisa desse, vocês já mapearam uma coisa desse tipo? Mais ou menos, a gente está com esse estudo, né? Eu estou um ano na diretoria, é muita coisa, a gente não para, né? E a gente está levantando isso com as vivências que a gente vai na comunidade. A gente trabalha muito com a questão das reuniões, né? E a gente começa a sondar, que é tipo levantar a pauta daquela comunidade. Quais os anseios? O que é interessante? E aí a gente vai fazendo um quebra-cabeça de tudo. Mas temos, por exemplo, tem comunidades que não tem cachoeira, mas que tem uma grande potência, por exemplo, uma casa de farinha, na época da colheita do arroz, entendeu? Você tem esses períodos que você possa vender essas vivências, que não é de cachoeira, mas também temos lugares que têm vivências que pode encaixar num passeio que pega um passeio de canoa no rio, uma pesca, sabe? E além disso, os caos, assim. E por que não viver também a experiência do senhor, da senhora ali, fazer um requeijão, que tem, a gente sabe que tem esse público, a gente não está estruturado ainda para esse público, a gente está organizando para desenvolver. Perfeito. A questão, por exemplo, você falou, a questão dos guias, né? São todos agora Calunga, né? Então acaba dando uma oportunidade, inclusive, para o pessoal da comunidade se engajar nisso, uma fonte de renda que a gente já comentou, mas ao mesmo tempo tem um número grande de pessoas que faziam essa tradição toda da comunidade e estão indo ser guias, né? Como é que você vê essa questão da transmissão, da cultura, da tradição dos mais velhos, mais novos, se os mais novos estão saindo, né, e sendo guias, e você falou, a maioria é mulher, que normalmente a mulher é meio a estrutura familiar, que inclusive mantém muita coisa. Como é que você vê essa questão da transmissão da tradição, né, nessa nova frente que o pessoal está se engajando de turismo? Então, aí a gente entra num contexto que, tipo assim, nós temos um número grande de pessoas formadas na área de guia e não é sempre que a gente tem um número grande de turismo dentro do território. Dentro dessa questão, assim, tipo, a gente também tem o período que é um período das romarias, dos festejos, nem sempre os atrativos estão abertos também. A gente tem essa dinâmica de nos organizar dentro. Por exemplo, o período que temos a festa naquela comunidade, ela é fechada para a questão do turismo de cachoeira. Se a pessoa quiser ir viver a experiência ali, ok. Mas não é uma... Porque aí a gente estava perdendo muito isso, e a gente viu, então, a importância que o nosso esteja no nosso espaço, porque isso não era isso. Era 300 pessoas guiando, e você tinha na festa pessoas que não eram que não é da comunidade, que então ia perdendo, né? Os rezeadores mais velhos iam morrendo, acabava, né? O biblioteca ia embora. E então a gente tem essa preocupação, que no período das nossas festas mesmo, assim, os atrativos, ele também... Que as festas são... As romarias costumam ser uns 4, 5 dias grandes, assim, que fecha mesmo. Aí, então, às vezes, fecha os atrativos de dentro do território. Aí, isso é divulgado, é avisado, né? Para o turista não vir perder a viagem. Então, a gente está tendo essa preocupação. E aí, vamos tentando que a tradição se mantenha passando de geração em geração, tendo em vista que é difícil. Às vezes, o jovem não é nem para seguir, às vezes ele tem que ser da comunidade para ir estudar. Então, quando ele vai estudar, às vezes ele perde 2 anos das festas ali, daquela cultura. Quando ele chega 4 anos depois, ele já está meio desestabilizado e nem todos despertam a querer resgatar de novo aquilo. Então, a gente está tendo esse contexto também, que a gente precisa estudar ele melhor, trazer essa importância, mas que também tem um problema sério. A apropriação, o uso dessas devida cultura nossa, quando você se traz e leva ela de uma forma que você pega um pequeno grupo sem se organizar dentro do território, de certa forma, principalmente aí, costuma pegar os mais velhos ali, e que leva de uma fonte, leva eles para onde quer, que a gente não tem conhecimento para onde está indo, o que eles estão ganhando com isso ou não,
você desmotiva outros que estão cá. Que fala, mas só ele tá ganhando aí. Pra que você tá entendendo? Então é uma coisa que a gente tá muito estudando, e aí é uma tarefa que a gente, por isso, essa tarefa dos projetos, a gente quer entender quais os projetos que estão dentro do nosso território. Tá sendo bom? A gente vai, né? O que podemos sugerir disso? Qual o conhecimento que nós temos disso? Que aí, a partir daí, a gente então entende. Caraca, pra você ter ideia, ao longo do tempo, vários projetos de cultura já foram feitos no território. Ou no território não, usando o nome do território, usando a família do território. Aí eu te pergunto, em prática de sentido assim, o que tem de cultura para o território? Nada. Eu vou dar um exemplo, e aí, enfim, é bem polêmico, mas é necessário falar também. Nós falamos de um encontro de cultura grande que tem na Chapada, que agora virou patrimônio do Estado, inclusive, né? Patrimônio de cultura do Estado. Que acontece ali o encontro de cultura de, acho, São Jorge ali, que acontece ali. É um grande evento. Pega um grupo de calungas, leva para fazer uma roda de conversa ou para fazer uma dança da Sussa, certo? Fazer um reinado, uma coisa e tal. Que arrancou daqui e levou lá para fora. Ao mesmo período que lá está rolando, nós temos as festas no território. No que você leva esse povo, que é o fazedor da cultura lá, você deixa os daqui, a festa, que é importante para aqueles, que é onde os meus irmãos que estão fora estudando vêm, que para despertar aquilo, às vezes, não é que vai ser improvisada, mas vai ter que ser feito de um outro contexto, com alguém que ainda está aprendendo, porque o renomeado, que estaria para passar mais conhecimento, está lá no evento, a parte tirada. No mesmo período que às vezes você tem uma grande reunião do território, uma assembleia, você tem pessoas que capitulam algumas lideranças, ou possíveis lideranças nossas, para ir para um evento, para uma atividade em paralelo que a gente não tem conhecimento, e que essa pessoa seria uma liderança de, numa roda de conversa, passar muito conhecimento para nós mais novos. Ela está lá para sair na foto de um trabalho de alguém, para prestar conta de um edital de alguém, e nessa o nosso território é lesado mais uma vez, porque você chama uma assembleia na qual tem vários jovens que não sabem nem o que é a associação ainda. Mas se você tem várias pessoas que estão desde a construção daquela associação contando como é que foi, por que foi, aquela pessoa desperta um olhar diferente. Que foi assim que me despertou a curiosidade de entender por que essa associação. É uma luta histórica que está ali. Ela tem muito a contribuir, você está entendendo? No momento que você tira da comunidade lideranças, nos momentos oportunos de repassar, que aí eu falo da cultura, de tudo isso, você está causando um estrago com esse povo, com esse território. Não é culpa só dos jovens que saem e depois fala, os jovens estão desinteressados. Não é isso. Existe uma outra politicagem aí por trás também. Entendo. Em termos disso, qual que é o principal desafio que você acha hoje da associação? Você acha que daqui para frente, se você ter os grandes desafios assim? Olha, o maior desafio nosso, que ainda continua, é a questão da regularização do território. Uma vez que você tem sua casa, você consegue plantar um vaso de flor onde você quer, digamos assim. Então nós temos um território gigante que ainda não é de nossa responsabilidade toda. Nós cuidamos dele, protegemos, mas volta e meia aparece um que vai nos ameaçar porque ali é dele, ele tem um documento daquilo. Ou o Estado pode inventar qualquer uma coisa. Claro que a gente tem as constituições que nos protegem, mas de certa forma ainda não é. Nós cuidamos daquilo historicamente, tem uma delimitação que nós ocupamos, mas o documento que é importante, que é mais importante nesse momento, não está na nossa responsabilidade em grande parte do território. E que nós temos que valorizar a luta daqueles que começaram. A gente é o caminho, porque nós somos o presente, certo? A garantia que se existe um futuro do outro é a garantia do que fez um presente no momento. Então o futuro ele depende de um presente. Mas que para existir esse presente teve um passado. Então a minha mensagem que eu deixaria era nesse campo de reflexão, que assim, deixamos um pouco o egoísmo de dizer eu e meu, e digamos que é nosso e que será nosso, e que será seu. No momento que eu compartilho do caminho, da minha experiência de que nada é tão só meu quanto é todo nosso, a partir do momento que todos nós temos a oportunidade de beber uma água pura e limpa, eu estou bem. E que todos os nossos humanos, aí eu digo assim, poderia pensar nesse sentido. No momento que todos temos uma alimentação saudável na nossa mesa, que temos água limpa e pura para beber, essa é a mensagem que eu deixaria da nossa preocupação para que as nossas outras gerações pensem nisso. Porque os nossos ancestrais, quando se fugia
do campo, daí do período escravocrata, que se escondia, ele não estava preocupado de dizer, eu vou cercar, isso é meu, essa terra é minha, ninguém bebe essa água. Ele estava preocupado que ali se formava pequenos quilômetros, de 2, de 5, de 10 famílias, mas que tipo, hoje eu tenho arroz, eu troco com você através do feijão, então eu vou ter arroz e feijão em casa e você também vai ter. Entendeu? Essa viagem da troca, que está sendo perdida pelo egoísmo de que tipo, eu posso ter 10 sacos de arroz em casa e você não ter nenhum. Acho que eu deixaria essa bagunça de raciocínio como uma forma de reflexão, que a nossa ancestralidade ela não fica só na história quando fala do navio negreiro, de escravidão, de tudo, mas que também vejamos mais próximo. Eu falo, por exemplo, olha aí, eu, um jovem, 28 anos, sentado aqui dando uma entrevista que vai virar um documentário, certo? Não é uma coisa que eu não busquei sozinho. Eu venho de uma fonte de inspiração de ver a luta e ver a importância disso para todos esses outros 1.400 pessoas que eu estou falando. E dos outros que virão ainda, você está entendendo? Mas que se iniciou por outras pessoas que jamais imaginaria que eu existiria. Mas eles deixaram algo plantado. E no momento que eu reconheço a luta do meu antepassado, que eu não estou falando, quando eu falo avô e mãe, pai, assim, não é o meu só carne assim, mas pode ser o avô dela, do outro, você está entendendo? Mas qual foi o processo? Para que eu tenha uma fruta na minha mesa, alguém plantou, certo? Mas para que alguém plantar, alguém guardou uma semente e que foi comendo e plantando. Então, para que a gente deixemos o egoísmo de entender que, tipo assim, só eu mereço tomar banho nesse rio, esse rio é meu, esse rio não é meu, esse rio é nosso. Então, que eu abro o caminho para que todos possam beber da mesma água pura de que eu. Eu possa plantar uma planta sabendo que eu possa não ver ela dar fruto, mas que quem for comer o fruto dela, que valorize que alguém plantou e regrou ela para que ela virasse uma árvore e fundiu, dar uma fruta. É nesse sentido, assim, a minha mensagem é espalhada nesse sentido. E cada um vai pegar um pontinho e a agroecologia da vida faz com que a gente se torne humanos melhores. A minha preocupação hoje, em grande mensagem, é essa, é que a gente tornamos humanos melhores. Humanos que preocupem com o humano e que também não é dizer que a gente não preocupe com a nossa natureza, com os nossos outros animais que tem, né? Que a gente também tem que pensar nisso. Enfim, é isso. Agradeço muito, cara. Foi fantástico, realmente perfeita colocação. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui, né, essa autorização que a associação deu para a gente poder vir aqui, conhecer melhor o teu povo, fazer esse documentário. Então, agradeço imensamente o teu tempo aqui para a gente poder conversar, essa força toda, né? E pretendendo fazer esse documentário para ficar bem bacana, refletir e ajudar vocês, né, daqui para frente também um pouco mais. É uma sementinha pequena dentro do que a gente pode fazer, tendo essa diversidade toda que a gente só arranhou. Foi muita coisa realmente, mas eu agradeço. E aí eu quero deixar um recado assim também, que é a questão, é mais um spoiler assim, de um grande sonho da comunidade e que vem se realizar agora, inclusive nessa nossa gestão. A gente escrevemos um projeto pela Copaíbas, Bacupari, e que vamos construir um mercado de produtos Calunga. E isso em visão de vários contextos, que é isso. A gente não é apenas laranja se a gente não teve um adubo no pé para depois crescer uma árvore, né? E ter o besouro que inserta aquela florzinha para depois dar o fruto e para a gente tomar o suco da laranja. É todo um processo. Então, em visão ao meu povo, a todo esse sofrimento que vocês andaram dentro de um território e conseguiu ver um pouco o desafio que é, a gente vai construir o primeiro armazém quilombola Calunga, que é onde essas mulheres, esses homens que vivem do campo possam vender os seus produtos com dignidade, inclusive com um selo de rótulo de produtos quilombola, e que é uma visão que vem a partir dali de que você vê assim, a realidade de alguns fazedores de produtos que vêm para a cidade e vão andar o dia inteiro no sol, com um carrinho vendendo um saco de farinha e que nem vende ele tudo porque ele tem 2 dias de estar na cidade e que nesses 2 dias ele teria que vender isso, mas ele tem que resolver milhões de coisas. Então ele vai ter um armazém que ele vai trazer seus produtos, deixar tudo rotulado bonitinho ali a serviço deles. É um trabalho da associação que vem fazendo para esse sonho e que também a gente possa cobrir disso a valorização, que é valorizar a cultura, valorizar o povo e o produto Calunga, porque hoje é muito comercializado. Produto Calunga, não sei o quê. Mas os Calunga que os fazem, que o produz, ganham muito pouco, muitas das vezes. Os atravessadores, e a gente quer quebrar um pouco disso. A gente quer trazer essa autonomia para o território de forma organizada, né? E valorizando mesmo o nosso povo, que é isso, é valorizar aqueles que vivem hoje o presente,
mas que reconhecendo a luta daqueles no passado para que estejamos hoje, para que uma garantia de futuro para essa nova geração. Esse é o desejo e esse era o espólio que eu queria dizer. Armazém Quilombo Calunga. Aonde vai ser? Vai ser em Cavalcante, sediado em Cavalcante, do lado do escritório da QK, em princípios, é o único terreno que a gente tem disponível, né? Mas que vai acolher, inclusive fez um primeiro trabalho de levantamentos de informação, de dados, de produto, em todo o território Calunga, tipo Monte Alegre, Teresina e Cavalcante. As 39 comunidades foram visitadas. Bacana, porque isso fortalece, inclusive, a cultura, a tradição. Justamente. Perfeito. Obrigado mesmo. É isso, eu que agradeço também a oportunidade aí. Posso fazer mais? Tem mais tempinho? Posso? Uma pergunta mais pessoal, quer dizer, você está saindo agora a questão da associação, que eu vi ali, questão de bioconstrução. Eu vi que você gosta muito, aqui a gente está aqui na teu quintal, aqui tua casa, tem muita coisa de bioconstrução, e ao mesmo tempo lá no território, as casas são bioconstruções, né? Gostaria que você falasse essa temática que eu sei que você gosta, dá para ver que você curte, por favor. Tá, eu gosto muito, né, da área, me despertou a essa valorização. Inclusive, uma questão muito polêmica na região da Chapada, né? Essa questão da bioconstrução, polêmica do meu ponto de ver, uma leitura crítica. Inclusive, eu estou fazendo um mestrado em sustentabilidade, meu tema de pesquisa é arquitetura vernacular Calunga, né? Uso e apropriação da arquitetura vernacular, que aí é onde entra a nomenclatura bioconstrução, e aí eu tento usar esse outro nome justamente para isso, que é assim, existe os ganhos e a perca, enquanto dentro do nosso território há um tempo foi criminalizada, vou dizer assim, que não numa forma de crime, mas tipo assim, desvalorizada, porque diz que quando dia barbeira, aranha, não sei o que, fez nosso povo, às vezes, aqueles que tinham mais condição, deixar de fazer a casa de adobe por conta disso. Só que aí de hoje vem, né, na questão de Chapada, assim, vem muito turista com muita grana e começou a fazer isso. A construção de adobe, de taipa, de pau a pique, e com isso acrescentou muito um valor que hoje é dificultoso para a gente, se a gente mesmo não construir, pagar um construtor para construir de bioconstrução. Então, eu vendo todo esse desafio, eu queria entender mais, e aí por isso a minha pesquisa, porque é isso, você falou, dentro do território as pessoas têm a casinha de adobe, de palha, e bonita, né? As casas pintadinhas de terra assim. E por que não teve essa política de fundamentalizar as pessoas fazerem acabamento, mas sim a desvalorização daquele tipo de construção na época, certo? E hoje tão grande, visibilizada, grande, né, com a questão do turismo, que pousadas, chalés, então muito nesse campo da construção de adobe, enfim. E aí o que eu queria dizer nesse sentido é que eu, enquanto bioconstrutor apaixonado pela área e também estudioso no campo, vou fomentar muito, principalmente a juventude dentro do meu território. Hoje a gente tem, inclusive, a associação, que é as desapropriações de grileiros e a terra passa para nós, que é dessa que eu te falei, da porcentagem que a gente tem hoje titularizada, que a gente vai, as famílias vão se entrando, faz um requerimento e vai solicitando e entrando de forma organizada. A minha luta, que é uma luta legal, que eu vou sempre oferecer, é que essas pessoas construam com bioconstrução, que façam uma casa de adobe, que façam um belo acabamento, que é possível. Inclusive, eu tenho minha casa como um grande portfólio que eu fiz com as minhas próprias mãos, né? E aí eu levo para a juventude esse campo. Vamos fazer, né? É mais barato, é mais bonito, é mais histórico, é mais ancestral nosso. Então, essa é a minha luta. Inclusive, o grande mercado vai ser construído num modelo de oficinas, onde a gente vai trazer vários jovens para aprender, aqueles que não sabem ainda, a produzir os adobes. Então, os adobes vai ser constituído, a construção vai ser de bioconstrução de adobe e madeira, e vai ser constituída através de um mutirão da mão de obra Calunga e de outros jovens que queiram viver a experiência. Então, começar daí, e inclusive se você tiver disponibilidade e quiser fazer esse documentário para a gente, tá aberto, vai ser um mutirão muito legal. Depois dessa, o campo da bioconstrução que eu trago, assim, é que é uma coisa que começou a ser tirada nossa, mas que vida com uma grande importância quando vem do outro, entendeu? E aí eu quero fomentar isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, que eu fui me bagunçando aqui no tempo, mas tinha um pouco disso, assim. Sim, exatamente. Né? Vendo ali no território, a bioconstrução, a casa, tem até a arquitetura é diferente. Você chega lá, você vê a casa, não é que nem numa cidade que você entra, a casa está toda entre 4 paredes e um monte de cômodos internos. Sim. Você vê módulos, sim, né? A casa do doce, a casa da farinha, a sala e os quartos de dormir, tipo isso, né? Exatamente. Por que esse arranjo, né? Tem alguma explicação, uma coisa? Por que você acha que é questão estrutural, é questão de cultura? O que você acha que
adaptar daquela maneira? Não, essa pergunta eu não vou conseguir responder. Não, eu sei mais ou menos, mas eu não vou garantir, porque os mais velhos falam melhor disso, né? Mas só para você trocou num assunto importante, os Calunga é um povo que tem, na sua maioria, historicamente, assim, no decorrer do tempo, e eu vivi essa experiência, são povos que têm pelo menos 3 moradias. Uma na roça, que é os ranchos, lá atrás do Buqueirão, que chama. A casa que é onde, quando vocês vão visitar, que chega na comunidade. E às vezes tem uma casinha na cidade. Então a gente sempre tem essas estratégias de... Posso dizer que é uma forma que foi herdada lá desde a época do início dos quilombos, fugindo, né, da escravidão, que é meio que, pô, se eu não quero que ninguém acerta comigo, o carão, entendeu? Eu quero ficar lá de boa. Se eu quero que alguém me veja, eu tô nessa casa, que é aquela casa que tem um maior terreiro limpinho, varridinho, entendeu? Ou então eu tô na cidade, tô na roça e ninguém sabe onde eu tô direito. Tem esse jogo também. Mas as casas das comunidades, assim, eu não vou saber responder preciso. Aí eu vou me abster dessa pergunta, assim. Mas tem suas estratégias. Tem suas estratégias, assim, de o porquê ser vários módulos. Questão da fumaça, sabe? Do lugar de cozinhar ser separado do lugar de Tem esse. Até a casa que é de fogão, a caipira. Aí tem a outra que é de... Terra, da minha casa foi esse buraco. Eu tirei do local. Mas eu faço adobo também para outras pessoas que aí traz a terra, né? Eu não vou ficar furando meu tudo. Não, aí entra no campo. É legal. Tá, então, Vai fazer a pergunta de novo, safado? Então, não, eu tenho até alguns documentários que eu fiz, né, assim, que eu explico disso. Aí entra no campo da gourmetização das coisas, das práticas. O nosso povo que está lá no meio da comunidade, às vezes tem comunidade que está no meio arenoso, está no meio argiloso, cascalhento, que é terra de cascalho, né, a gente chama de cascalhento, e eles constroem suas moradias, seja pau a pique ou seja de adobo. Então, quando você entra para o campo da gourmetização das coisas, ele começa a dizer que tem tipo de terra X e tem capim tal, coca-fema e não sei o quê. E muita argilosa, às vezes você tira o adobo, daí a pouco ele divide em 4 pedaços. Aí então botava o adubo, que era para não... o esterco, né, que era para não rachar. Mas não tem, no conhecimento que é esse que eu compartilho, inclusive a minha bioconstrução ela é muito ancestral, que eu trago a bioconstrução Calunga. Eu faço algumas oficina de adobo Calunga, é o modelo dos Calunga. Não tem escolha de terra. Tem terra que você vai ter o quê? A dificuldade dela sair mais da forma ou que ela é mais arenosa. Você vai ter, às vezes, terra que é mais argilosa. Terra mais arenosa, às vezes você tem facilidade para sair da forma. Eu corto sem adobo, não sei lavar a forma. Para mim, o que estou fazendo é bom. Só que, às vezes, esse adobo ele é mais fraco um pouco. Se você ficar enxergando, ele vai desfarinhar, entendeu? Mas para vedação, eu não defendo um tipo de terra. Agora, se você vai fazer uma casa estrutural, que você não vai usar ferragem nenhuma, eu aconselho que você pegue uma terra que tenha 70% argila e 30% arenosa. Mas como que você vai fazer esse estudo na nossa ancestralidade, né? Aí eu tô falando desses caras que querem esse tipo de material para fazer um estudo, eu aconselho isso. Mas para nós não existe. Ou no chão tem água e tem terra, seja cascalho, seja arenoso, a gente vai fazer e constrói. E tem casa, por exemplo, a casa que eu nasci nela tem 70 anos. Tá lá, não tem uma estrutura de nada, a base feita de pedra. Depois, com o tempo, agora, uns 8 anos atrás, minha família colocou telhado, essa teia que era de amianto, e tá lá sem rachadura. 70 anos, uma casa feita de adobe, uma parte é adobo arenoso e outra é adobo cascalhento. Não é nem uma terra argilosa, que é a terra que diz propriamente boa, né? Dita. Então eu trago muito nesse campo de que não existe. É terra que você vai pisar, que você tem água, pisou e moldou ela ali e faz. no caso, por exemplo, que eu estava reparando lá, coluna, né? Originalmente, não sei se tem viga, mas coluna e viga originalmente é madeira. A sua, por exemplo, que é madeira ou concreto? Nessa aqui é concreto, que é mais barato. Hoje, com a gourmetização de tudo, e aí eu tô na cidade, né? Então, para mim chegar com a madeira aqui, é muito caro. Os fretes e tudo. Se você for comprar, muito caro. Aí então eu fiz assim que era mais barato. Mas na roça é madeira. Você corta uma madeira ali, faz o stay. Mas que também os nossos mais velhos, e hoje ainda tem gente que constrói, não usa nada disso. Não usa madeira, não usa ferro, não usa nada da estrutura. A estrutura, o próprio adobo é estrutural. Porque o próprio adobo ele é estrutural. Ele aguenta tudo isso. Essa casa que eu tô falando, que eu nasci dentro dela na comunidade, não tem nada. A única madeira que tem nela é as vigotas para passar o telhado.
Tipo, ela foi feita a base com terra, pedra e barro. O mesmo barro que você faz o adobo, você faz para fazer a massa. E ela tá lá. E a madeira normal do telhado é uma específica. Aí a gente corta na roça, quando tem madeira madura, é bem aconselhado já tem a garapa, uma madeira amarela, e que não é de lei assim, dita, né, que é crime tirar. E às vezes o pessoal tirava muito também, assim, para as construção de casa. Ela é muito comum que vai ficar aérea, ela não aguenta terra, enfim, mas ela aguenta em cima, que é o jatobá danta, aquele jatobazão da mata. Aí às vezes tem alguns tombados, tão maduro, ou pela necessidade eles tiram o que tá maduro, né? Mas eles evitam cortar, porque se você corta uma... Tipo assim, os caras cortam e vendem e tá tudo ok. Mas se você lá no mato tirar e não denuncia o seu, você enrolou tudo. Aí enrola quem tem o motor, quem tirou a madeira, então eles tinham muito esse cuidado. Aí eu tô falando da comunidade que eu vivia. Claro que hoje temos, com a influência de fazendeiro dentro do território, você tem muitos calungas que tá querendo virar fazendeiro. Aí mete o motosserra num baru, num piqui para tirar lasca para fechar. Isso, quando é no nosso conhecimento da associação, nós fazemos a denúncia. Se seja calunga ou não. Porque você está causando um grande crime ambiental, né? Hoje também a questão do extrativismo. Muitas famílias ganhando o seu pãozinho, vendendo a castanha do baru. Sabe? Tipo assim. E aí você tem as pessoas que, porque quer criar um gado, quer criar uma coisa, faz isso. Então, essa questão ambiental também é uma coisa que eu não falei, mas a associação bate muito em cima. Palha tem uma específica. Tem a palha depende da comunidade. Tem comunidade que não vai ter a do coco painha, que é o indaiá, que chama... Não, peraí. O indaiá é o outro. Eu vou falar da forma que eu conheço, então. Tem comunidade que você vai ter a palha do coco painha, que é um coco rasteiro, e aí ele cresce a palha para riba. E tem outro que você vai ter um outro coco grande, que é um palmeirão, assim, que é a gente conhece como indaiá na minha comunidade. Então, você faz esses dois tipos de telhado. E tem comunidade que não tem nenhum desse. Então, você vai ter que subir num pezão de buriti e fazer sua cobertura de palha de buriti. Esses três tipos eu conheço naturalmente dentro do território. Que eu cresci vendo isso. E aí, só abrangindo um pouco quando você falou da bioconstrução, a gente veio numa leva e eu vivi todas essas experiências, que era tipo assim, a gente existia umas casas que hoje é considerado rancho, que eram as casas fechadas de ripa, que era com o calho do buriti. Depois virou a casa de enxumento, que hoje a gourmetização se vende os custos de R$1.200, R$3.000, que é o pau a pique, que para nós é casa de enxumento embarreada, a linguagem nossa, mas que é o pau a pique, que você traça com os bambus, marra de cipó, hoje marra com fibra mesmo, né? E vai um de dentro e de fora embarreando. E depois, então, quando as pessoas estavam melhor de condição, que construía a casa de adobo, porque a casa de adobo também na roça, naquela época de teia feita na coxa, era para os ricos, era para os fazendeiros. Os outros que eram o meieiro, né, que trabalhava ali, não, a casa dele era fechada de um pau do lado do outro, assim, em pé. Quando ele tinha uma condiçãozinha maior, ele passava umas varas, que é hoje, na linha da cidade é o bambu, né, que não tem espinho, e nós tem a taboca, que chama de vara. Aí amarrava e trançava aquele trançado do pau a pique, que aí você via embarreava e fazia a parede de pau a pique embarreada, que hoje é o pau, enxumento embarreado, que hoje é o pau a pique. E o adobe, só depois a gente tinha condição. A gente que eu falo assim, as gerações iam vindo, né? E agora eu vou fazer de adobe. Eu tô melhor. Agora eu vou pôr um telhado. Eu tô melhor. Era assim que era o processo. E aí, como você falou também nessa questão da gourmetização, né? Hoje, é visto de um outro olho. Pô, o cara tem uma pousada. Inclusive, a diária mais cara pra vocês ficar aqui são as casas que vai ter parede de adobe ou que vai ser as pousadas de adobe, as mais caras. Tipo, é um padrãozão cabuloso. Só que aí tem um grande problema, e por isso a minha pesquisa, que é o uso e apropriação não só da técnica, mas a abusação da mão de obra. Só que eu estou levando isso meio que velado, que ele vai desvelar no decorrer do texto. Que é, por exemplo, eu sou um calunga que tenho esse conhecimento, mas muitas das vezes me leva para uma obra como um construtor, certo? E aí eles são um mestre de obra que nunca trabalhou na obra. Esse mestre de obra ganha 3 vezes mais do que eu, que sou quem está fazendo o adobe, que estou fazendo a obra. E aí eu comecei a vivenciar isso, eu falei, tá errado aqui, peraí. Você tem que pagar quem sabe fazer a coisa, cara. Você tem que pagar quem de fato está fazendo. E aí, então, tipo, eu trabalho com construção, mas a minha obra, no máximo, é arquiteto, é o dono e arquiteto. Mestre de obra, você tem que ganhar um título de mestre, sou eu, que nesses caras que não entendem, não vai ser mestre meu, pô, ele não conhece. E muitos arquitetos, inclusive, só que tem uns arquitetos muito humildes, que ele chega e quer aprender. Tipo, nossa, qual o tamanho do adobe? Então, quem sabe o cálculo, ele sabe o computador. Ele estudou para aquilo, mas ele não tem a experiência de prática. Mas tem mestre de obra que nunca viu um adobe, que é ficar ali paisando mesmo, sabe? Tentar dizer não sei nem o que na obra. Aí esses caras que mais atrapalham, está doido?
Aí então eu dialogo diretamente com o cliente e com eu construo também, né? Com o cliente e com o arquiteto. Não existe médio de obra na minha obra. É eu e meus meninos da ciranda, né? E a gente faz. Só, se você tem um desenho na mão, arquitetônico, você tem o que o cliente quer, é só fazer, né? O que eu quero com uma pessoa que não conhece? Que quando pelo menos é um professor, aí é diferente, né? Caraca, tem que aprender aqui. Enfim, é isso. Você falou muito de pau a pique e Adobe, né? Uhum. Só para a pessoa entender qual que é a diferença de um e outro. Você já falou um pouquinho, mas só para a gente contextualizar bem essa diferença, o que é pau a pique e o que é Adobe. Pau a pique é uma estrutura que você faz os arranjos da obra em madeira, né? E aí a cada distância, assim, é recomendado que seja pelo menos uns 30, uns 50 centímetros. Você coloca uns varões, uns paus em pé assim, e depois você vem fazendo a trama com bambu. Pode ser rachado ou não, taboca, né? E também você usa madeira hoje, tipo madeira de pino, tipo tábua assim fina, né? Um sarrafo, e vem tramando eles. Então você monta uma estrutura que fica parecendo uma peneira de madeira, e depois você vai pegar essa terra, pisar ela, né? Ali é a mesma estrutura que você faz o adobe, só que aí você pisa ela e vem com ela molhada, e preenchendo essas vagas aqui, vai ficar uns quadrados assim. Aí vai preenchendo, e depois ela vai rachar. É interessante que ela se racha toda, para depois você vir com a parte do acabamento, que é uma terra mais fininha, peneirada, às vezes você põe até uma cola, enfim, para o acabamento e pinta. Já o adobe, ele já é um molde, é tipo um tijolo, só que você vem, pisa aquele, pega a terra, molha, pisa e tal, e você tem um molde que eu tentei ali, uma forma, que aí você pega e corta e vai ter que deixar ele secar à luz do sol ou na sombra, para depois, então, você, a partir dali, então, você pegar e montar na parede, igual monta um Lego, igual monta de tijolo normal. Você tem um material, né, blocos, que aí você vem montando. Que aí você pode optar pela massa de solo e cimento, que é um pouco de cimento, terra e areia, ou só terra também. E tudo vai acabar no mesmo nível. A parte do telhado, você falou que é a palha de algumas palmeiras e tal, né? Então a gente vê, inclusive, termicamente é até mais confortável ali. Demais. Mas a gente vê, assim como você falou, a casa que você nasceu, teus pais até trocaram a telha para tiraram a palha e colocaram essa Telha de amianto na época. amianto ali, que é mais quente, mas é mais fácil, não tem que trocar tanto, né? Sim. Você como bioconstrutor, como é que você vê essa incorporação, né, que você... Hoje, pela questão das dificuldades das coisas, certo? Então, por exemplo, se rende muitas queimadas em alguns espaços do território, se rende, às vezes, as pessoas têm uma condição mais, começam a comprar gado, então os gados começam a toquear, comer essas palhas. As palhas não têm mais a mesma duração, então você vai fazer um telhado que às vezes em 2 anos, 3 anos você vai ter que trocar porque começou a ter lagarta, ter essas coisas todas. Então, muitas pessoas cansadas dessa manutenção se optam pelo telhado, que você põe ali, né, e acabou. Eu, por exemplo, eu fico muito na dúvida, eu quero construir um espaço que é para promover curso, fazer o adobe, oficinas, né, e que, quem sabe não, a cada 15 dias fazer um forrozinho, né, tradicional, assim. E aí eu fico muito nessa dúvida, e aí, minha estrutura, eu faço de palha, mando comprar, fretar um carro e trazer a palha da comunidade e fazer, que eu quero fazer aqui, ou eu ponho a telha, que eu ponho e acabou. Então você fica muito nessa. A palha tem seus ganhos de benefício, mas que também na comunidade, por uma questão, se você tem a condição, e a gente vive em ameaça, é isso que eu estou te falando, é garantia do território, o grande desafio, porque a gente vive em ameaça. Recentemente, menos de um ano, fazendeiro queimou casa de família, tinha toda a parede de adobo, mas queimou o telhado, que era de palha. Então, por conta disso, quando a pessoa tem uma condiçãozinha, ela corre lá e põe o telhado de telha também para se garantir um pouco disso. Por exemplo, porque pessoas de Alto Paraíso, São Jorge, Apurana, com caminhões dentro da comunidade, pegaram palha. Então, assim, hoje, as pessoas não constroem também pela falta da própria palha. Do que nosso. Que aí, por exemplo, entra o gado que come a palha, o fogo que queima, mas você tem também essa apropriação que é das pessoas pegar, vou fazer não sei o nome que dá uma construção dentro da cidade, porque eu quero uma área, né, bioconstruída. Aí vai lá, que aí é onde entra aquele escalunga que ainda não está conscientizado da importância daquilo para ele e para o outro, arranca caminhão e leva.
Aí você vai construir várias coisas fora e vai faltar pro outro dentro, que nem sempre tem condição de comprar telha, mas aí eu vou lá no material construção, que eu sou uma pessoa que tem um nome legal, eu divido em 12, 15 vezes e compro as telhas e faço minha construção. Porque às vezes eu já não ranjo mais no meu território também. E às vezes também por esse outro eixo, que é tipo assim, cara, eu ponho a telha lá, se alguém quebrar uma, não vai quebrar todo o telhado, mas se o fazendeiro que está implicado comigo, que estou ali, ele picar fogo, queima tudo, que isso acontecia muito. Assim, eu pequeno, eu vi na minha geração de pequeno, assim, eu cheguei a ver fazendeiro passar assim, ó, e falava bem assim, ó, 5 horas eu tô passando de volta e você tira o que te pertence de dentro que eu vou pôr fogo. Eles falavam assim. E as pessoas tiravam, fazia trouxa, que aí não tinha bolsa, sabe trouxa? Assim, você pegava uma coberta, colocava as coisas dentro, amarrava aquela coberta, a gente chama de trouxa. Tirava, botava de fora, 5 horas, tava fogo. Ele passava. E queimava, e queima até hoje. Eles queimam roça de família, tipo, não sei se vocês viram alguém, mas aqui no Engenho, por exemplo, tem caso que não faz muito tempo, que queimou mais de 40 sacos de arroz. Porque os ranchos na roça é de palha, né? Não tem isso. Cartão ali do Claudinei, 2 minutos, né? Eu aconselhava encher até o final. Beleza. Então, Carlos, obrigado. Ali, valeu mesmo pela força. Então, Dispõe aí. e assim que tiver mais preparo, pronto, a gente vai passar a divulgar. Não, Mas obrigado pela força mesmo. valeu, obrigado a vocês aí. Obrigado. A grande desafio nosso é conquistar isso. E o maior desafio nosso é trazer agora, porque a gente tem as normas nossas constituídas, nós temos o nosso regimento interno, nós estamos encaminhando para constituir o nosso protocolo, mas que o grande desafio nosso é trazer ao nosso verdadeiro povo, que não é todos que tem, mas tem grande parte que se perde no tempo, o conhecimento de quão importante é essa organização, de quão importante é eles entenderem, enquanto povo quilombola, enquanto povo calunga, que a luta é coletiva também, não é só os benefícios. Para conquistar os benefícios, a luta, da resistência. Porque a gente temos muitos calunga que são captados por esses que têm mau olhar para a riba do território. Desde quem, por exemplo, tem má intenção com a questão, pô, os calunga uniu agora e estão organizando a questão do turismo. Então nós temos gente que vem e financia, eu tô falando mesmo assim, de capitular um calunga para ficar falando mal para outros calunga e gerar um desconforto, entendeu? De representatividade, muitas das vezes, para que se fortaleça os fazendeiros que estão grilando nosso território. Você tem, não é em grande escala, mas é muitos ainda que tem poucas consciências que acham que as fazendas é dos fazendeiros e que são nossos, entendeu? Que tá vendo a luta ali diária e que entende que o movimento território quilombola ele é reconhecido e que ali dentro a gente tem que ganhar um jeito de tirar os fazendeiros, mas o território é nosso. E aí chega um grileiro qualquer com um documento assinado e às vezes ainda mobiliza pessoas da comunidade. Então o maior desafio nosso é adentrar a distribuir esse conhecimento, que é isso que eu estou te falando. É importante que a gente tenha espaços nossos, a gente proporciona mais, a gente quer proporcionar mais espaços nossos, onde tem as lideranças que lutaram desde o início, outros que estão na luta, assim como eu e outros jovens, mas que a gente consiga mobilizar a nossa comunidade e apresentar. Aí as pessoas podem ter direito de escolher. Eu fico do lado do meu povo, do meu território, ou eu vou ser capitulado e ser caseiro de um grileiro, você jagunço de um grileiro para perseguir as lideranças do meu território. Você entendeu? Na falta de informação ainda gera isso. A gente vive num espaço que é isso, assim. Só que tem uma coisa muito importante que eu te falar. Além do desafio, nós temos um momento de conquista muito grande, que no momento eu estou sendo o mais jovem liderança a assumir essa associação, há 23 anos de existência, 4 anos de gestão, e que aí eu percebo quanta a juventude chegou para junto. Então nós temos uma grande juventude que estava na universidade lá, que não, às vezes nem se reconhecia como quilombola, calunga, e que hoje está chegando para perto, ainda em processo lento. E que isso é importante, porque os nossos mais velhos, de certa forma, vão digamos, fazendo suas passagens. Mas a gente tem que ter uns jovens enganjados que vai se tornar esses mais velhos no futuro. Então, além do desafio, nós temos essa conquista de muitos jovens chegando. Muitos jovens entrando para dentro dos espaços, para comissão, para agrária, para de projeto, para de cultura, sabe? Tipo assim, e é uma parada que é muito dinâmica, que eu acho maravilhoso da associação, que a associação ela não é minha, ela não é do presidente, ela não é da diretoria, ela é de todos nós. Ainda o grande desafio é esse, é trazer o nosso povo ao entendimento que eles é a associação. E que no momento que ele fala mal porque está recebendo 50, 500 reais de alguém, daquela associação sem ele ter o conhecimento dela, ele está falando mal dele mesmo, porque essa associação protege todos
os 8.400 calunga que temos hoje no território.